A resposta que o senhor deu agora falou, olha, na segunda reunião esquecemos isso e tal. Sim. A legislação que é utilizada para enquadrá-lo foi sancionada pelo senhor. Sim. E a legislação prevê a mera tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito, a mera tentativa é o crime. Não é? O senhor se arrepende de ter assinado essa lei? Não, nós não fizemos. Olha só, se eu tivesse programado um golpe desde 29 de julho de 21, eu não teria sancionado isso aí. Nós não fizemos nada disso. Fizemos o que tinha que ser feito. Agora, alguém achar que pensar em usar um dispositivo constitucional, isso seria uma tentativa de golpe, aí não dá para a gente ter uma conversa civilizada sobre o assunto. Eu acho que o que todo mundo quer é pacificação. Se dependesse de mim, já está tudo resolvido. Mas o outro lado quer realmente ir avante nessas questões. Você pode ver, as próprias prisões que vêm acontecendo, 14, 17 anos de cadeia, é algo absurdo, não é apenas a Débora. Podia ser qualquer pessoa, com todo respeito, eu não sei, conheço a família, podia ser um filho teu, a tua mãe lá, a tua tia, e estava nessa mesma situação. Isso não é razoável o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Eu estava fora do Brasil. Um dos crimes que eu estou enquadrado aí é a depredação de patrimônio. Como é que eu posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Mas, presidente, o senhor falou aí que após o resultado eleitoral, o senhor chegou a fazer essas 2 reuniões apenas para discutir esses dispositivos constitucionais para não deixar o poder. O senhor falou sobre o resultado das eleições 48 horas depois do resultado, houve aí um período de silêncio. Depois o senhor também ficou recluso na Alvorada por mais de 30 dias, teve um episódio da Erisipela, né? E, enquanto isso, tinham também acampamentos pelo país espalhados. No dia do resultado, a gente estava ali no Alvorada e muita gente estava esperando uma palavra do senhor. Tinha a expectativa de que o senhor pudesse desmobilizar algumas questões. E o senhor foi para os Estados Unidos e no dia 8 de janeiro, ontem, numa reportagem do UOL, a gente revelou que as trocas de mensagens do Cid com o Paulo Figueiredo pede para que o Cid... Paulo Figueiredo diz, o Bolsonaro precisa se manifestar, precisa parar com isso, precisa pedir para pararem com isso, e o Cid responde que o senhor não vai falar nada. Essa sua ausência e esse seu silêncio também, de certa forma, não podem ter estimulado os atos do dia 8 de janeiro, de algum jeito? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de um minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio, nós somos da paz, pela ordem, somos pelo progresso. Isso eu falei naquela data lá. Ao longo desses 2 meses, pergunta se alguém reclamou da transição, que foi conduzido pelo senador Ciro Nogueira. Alguém reclamou da transição? Ninguém reclamou. Abrimos as portas. O ministro da Defesa escolhido, Zé Múcio, me procurou. Ele teve na laboratório comigo. Falou que está tendo uma certa dificuldade nas Forças Armadas. Liguei para os comandantes, ministro da Defesa, foi resolvido. Ninguém do Lula, quer seja área civil ou militar, reclamou da transição, que estava sendo impedido de fazer qualquer coisa. No meio do caminho, em novembro, tínhamos paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para eles desobstruir as vias. No dia 30 de dezembro, o dia que eu viajei, eu fiz uma live. O mundo não vai acabar dia 1º, vamos voltar à normalidade. Nós somos diferentes deles. Eu fiz isso aí. Eu nomeei os comandantes militares que o Lula indicou, da Aeronáutica e do Exército, no meio em dezembro, meados de dezembro, nomeei para ele. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula, todo, sem exceção. Estava PF, PRF, os comandos das Forças Armadas, está tudo com ele. Mas quando o senhor recebeu a notícia de que a Praça dos Três Poderes e o Palácio, o Congresso e o Supremo estavam sendo invadidos e depredados, como é que foi a sua reação? O senhor não achou que seria importante uma palavra do senhor naquele momento? Você procura aí, tem, acho, 2 tweets meus contrário àquilo. Se bem que tem uma história também. Se você pega vídeos outros perdidos por aí, quando o pessoal do acampamento chegou ali, já estava tudo depredado. Você vê a imagem de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República, sozinha. Então, aquilo, no meu entender, foi uma inspiração da esquerda no Capitólio, 6 de janeiro. E foi o que foi feito. Tanto é, eu entendo, Josias, se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. Talvez até morto. Entendo isso aí. Graças a Deus eu saí do Brasil.
eu não ia passar faixa para o Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar a faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula, que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão, é só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Presidente, quando veio à tona aquele plano verde e amarelo, eu me lembro na primeira hora o senhor falou, isso é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Né? Evoluiu o inquérito e verificou-se que no dia 9 de novembro foi impresso no Palácio do Planalto o tal plano verde e amarelo. Me chamou a atenção que a defesa do general Mário Fernandes não negou a existência do plano. Isso existe, apenas disse que não foi compartilhado com ninguém. Naquele mesmo dia em que foi impresso o plano, o general Mário Fernandes esteve no Palácio da Alvorada. Estava no Palácio do Planalto, foi ao Alvorada. O senhor já disse, olha, nem tomei conhecimento disso, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. O senhor se lembra o que discutiu com o general Mário Fernandes nesse dia? Muita gente lá para passar tempo. Não tinha discutido. Quando você perde a presença, às vezes, 80% se afasta de você. 10% fica neutro, 10% fica contigo. Acabou. Acabou. O senhor não lembra o que discutiu com o Mário Fernandes? Não, mas eu raramente dia? Conversava com ele. Ele estava subordinado a outro ministro. General Ramos, nada. Outra coisa, eu tive acesso depois ao punhal verde e amarelo. Tá? E aqui, não tem o nome aqui Lula, não tem aqui escrito aqui Alckmin e nem Alexandre de Moraes. Agora, o que causa espanto não é isso. Você pode até chegar à conclusão que seriam eles. Você pode até chegar a essa conclusão aí, mas não tem o nome deles aqui. Foi a conclusão que a polícia chegou. Sim, tá, tudo bem. A polícia é a polícia de criatividade também. Olha os áudios vazados que vocês, a Folha publicou também. Agora, o que causa espanto, quando você pega isso não é um documento, não está assinado. Isso aqui é um memento. Na Academia Militar, no curso da ESAO, no curso de comando, no curso de Forças Especiais, você tem esse memento aqui, que você vai preencher de acordo com a missão, você vai preenchendo lá, depois o instrutor te dá uma nota em cima disso aqui. Então, o que aconteceu aqui? Que causa espanto? Que até hoje, General Mário, preso há 4 meses, não foi ouvido sobre isso. E por que, no meu entender, não foi ouvido sobre isso? Porque fica a narrativa que tinha um plano para matá-lo. O PGR foi além do que a PF falou. Falou que eu tive acesso por causa desses 20 minutos, e mais ainda, aqueci. Vamos supor que tivesse na cabeça um plano. Com todo respeito, isso aqui não é plano que você faça. Ninguém quer matar ninguém. Eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri. E quem tem histórico nebuloso sobre esse passado aqui é a esquerda, não sou eu. O que levou o Procurador-Geral da República a concluir, ele inclusive usou um termo que o então presidente Bolsonaro anuiu, ou seja, concordou. Né? O que leva ele a chegar a essa conclusão? O fato de ele o documento ter sido impresso no Palácio do Planalto, num determinado dia, 9 de novembro, e no mesmo dia, isso foi de manhã, de tarde ele esteve no Alvorada. Quer dizer, se o senhor lembrasse agora, ele esteve lá e conversou comigo sobre tal coisa. Jamais discutiria um assunto desse com ninguém. Não lembro o que conversou comigo. A maioria que ia lá, ia querer coisa de saúde, lá para dar um apoio moral. Estamos juntos, vamos sair dessa, vamos voltar. A maioria sair, tratar desse assunto. Você não pode falar em fazer algo grave, como sou acusado, perdendo eleições. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso. E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Para você condenado agora sem minuta de golpe? O que fizeram com o ministro antes da Justiça, algo terrível. Acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, né, eu daria 0 para aquele aluno. Assim como eu, em viagem pelo Brasil, era comuníssimo o pessoal me encher de papel, pedido de emprego, sugestões.